Olá, sejam bem-vindos ao canal do Croquiverso. No vídeo de hoje, veremos o top 10 consoles de mesa mais vendidos do mundo. Então ajeite seu popozinho na cadeira e vamos nessa. Antes de começarmos, vamos estabelecer os critérios para essa lista. Serão considerados apenas consoles de mesa, não incluindo assim os portáteis, como Nintendo 3DS, Nintendo DS, PSP e Game Boy. E lembrando também que a nossa lista é atualizada do fim de 2020. E na posição de número 10 da nossa lista, temos a gigante Microsoft com o poderoso Xbox One, com 46,9 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. No caso do Xbox One, temos que abrir um asterisco aqui, já que a Microsoft deixou de publicar seus resultados anuais em 2015, o que faz com que tenhamos apenas um resultado estimado da venda de suas unidades. Lançado em 2013, o Xbox tem uma grande base de fãs e trouxe grandes exclusivos, tornando-se assim o maior concorrente do PlayStation, sempre sendo um grande marco na geração de consoles. Nessa última geração, apesar de ficar em 10º lugar na nossa lista, o Xbox One é um dos consoles mais importantes da nossa lista. Por adotar uma estratégia diferente dos concorrentes, a Microsoft entrou na linha de vender serviços, o que mudou completamente a forma como nós compramos os nossos jogos e nos divertimos. Isso está se tornando uma tendência. Assim como na indústria do cinema, a Netflix transformou e modificou completamente a forma de ver filmes, trazendo tudo para o streaming. Da mesma forma, a Microsoft está interessada em vender serviços, o que pode explicar um pouco a menor quantidade de vendas, já que o seu foco está em oferecer um serviço de extrema qualidade, atingindo não somente os jogadores que possuem um Xbox One, através do Xbox Game Pass, que é fornecido até mesmo para os jogadores de PC, e também o maravilhoso Play Anywhere, que permite que você jogue os jogos do Xbox também no PC. Em 9º lugar, o maravilhoso Super Nintendo, lançado em 1990, com 49,1 milhões de unidades vendidas. O Super Nintendo nos trouxe jogos maravilhosos, como Super Mario Kart, Super Mario World, Chrono Trigger. Esse console melhorou e otimizou o que um dos maiores consoles da história da humanidade fez, dando ao jogador uma das melhores experiências que um console já pôde oferecer no seu tempo. Ele era praticamente o sonho de consumo de todos os gamers da época, e era o meu também. Na época eu só tinha um Mega Drive, que também era maravilhoso, então eu tinha que ir até a casa do meu vizinho para conseguir jogar o famoso Super Nintendo. A gente passava horas se divertindo nesse console. Apesar de não vender tanto quanto o Nintendinho, ele ainda vendeu bastante. Em 8º lugar, o NES, o nosso amado Nintendinho, com quase 62 milhões de unidades vendidas. Poucos consoles no mundo foram tão importantes para a história dos videogames quanto o Nintendinho. Ele popularizou a ideia de poder ter um fliperama dentro da sua própria casa, sem contar o surgimento de grandes franquias que são famosas até hoje, como Zelda e Mario. É muito interessante ver um console de 1983 nessa lista, e é surpreendente ver que ele continua vendendo. Em 7º lugar, Nintendo Switch, lançado em 2017. Apesar de ele poder ser usado de forma portátil, consideramos que ele é um console de mesa, e também um console de extrema importância para a geração. A versatilidade dele de poder se tornar um console móvel é inacreditável e inovadora. Mas esse não é o único atrativo que o Nintendo Switch trouxe. Além de trazer aquela experiência única que a Nintendo consegue fornecer para os seus usuários, ainda trouxe grandes jogos, como o incrível The Legend of Zelda Breath of the Wild, que ganhou como o melhor jogo do ano de 2017, e também o maravilhoso Mario Odyssey, que deixou os verdadeiros fãs da Nintendo completamente viciados. Em 6º lugar, com 84 milhões de unidades vendidas, lançado em 2005, Xbox 360. Ah, meus amigos, com esse a Microsoft achou o baú do tesouro. Um console que foi extremamente revolucionário para sua época. Embora já haviam consoles que possibilitavam multiplayer antes dele, ele trouxe isso de uma forma tão simples e facilitada, com grandes franquias e grandes jogos, tornando assim extremamente popular o multiplayer. E isso sem contar a máquina que ele era, um hardware extremamente robusto para a época, e trazia consigo grandes jogos, como Halo 3, Gears of War, BioShock, Fallout 3, entre muitos outros. O Xbox 360 também revolucionou trazendo pela primeira vez gráficos em HD para os consoles, ficando assim por muito pouco atrás do seu concorrente. Mas um ano depois do Xbox 360, chegava no mercado o seu grande concorrente,
Em quinto lugar da nossa lista, com pouco mais de 87 milhões de unidades vendidas, o PlayStation 3. O PlayStation 3 também teve um início complicado nas suas vendas, por ser muito caro. Ele custava algo por volta de $600 nos Estados Unidos e chegou no Brasil por mais de R$8.000, o que tornava muito difícil vendê-lo. Mas a Sony mudou sua estratégia e conseguiu baixar muito o preço do console, apesar de ainda ser muito caro, chegando no Brasil por R$2.000 na época, o que era muito dinheiro. Mas mesmo assim, graças ao poder do console e aos games exclusivos que eles possuíam, como Uncharted, The Last of Us, Gran Turismo, Metal Gear e God of War, eles conseguiram criar um grande público e conquistaram assim o quinto lugar na nossa lista. Assumindo assim a quarta posição da nossa lista, Nintendo Wii. Com pouco mais de 101 milhões de unidades vendidas, o Wii conquistou essa sua posição por trazer algo inovador. Os seus controles de movimentos e seus jogos focados em esportes e brincadeiras fazia com que ele fosse um console que pudesse ser utilizado por todas as faixas, desde crianças até idosos, o que tornava o console extremamente amigável para o consumidor. Mas com o passar do tempo, ele se mostrou um excelente console da Nintendo, lançando grandes jogos como Super Mario Galaxy, que é considerado por muitos um dos melhores jogos já feitos. O pecado que o Nintendo Wii cometeu foi não ser forte o suficiente para suportar os avanços dos gráficos dos seus concorrentes, como o PS3 e Xbox 360, fazendo assim com que ele não suportasse diversos títulos de grande peso no mercado de games. Agora no nosso top 3, em terceiro lugar, o grande PlayStation 1. Lançado em 1994, este console sem dúvida revolucionou o mercado. Apesar de sua história ser curiosa, já que por muito pouco esse console nunca teria existido. No início de sua concepção, era para ser um console feito em parceria com a Nintendo e Sony. Seria um console em 64 bits. Mas ainda bem que isso não aconteceu. A parceria entre a Sony e a Nintendo acabou e a Sony começou a trabalhar sozinha no seu projeto, criando assim o PlayStation 1. Esse console era simplesmente incrível. Todos, absolutamente todos queriam jogá-lo. Isso sem falar sobre os jogos. Franquias do PlayStation 1 eram simplesmente incríveis. Jogos como Crash, Resident Evil, Tekken, Final Fantasy, Silent Hill, Metal Gear, entre outros. Algo que também com certeza impulsionou suas vendas era o fato de ser um console que rodava CD, o que permitia que ele na época também funcionasse como um aparelho de som, permitindo assim que você pudesse escutar músicas nele também. Em segundo lugar na nossa lista, o PlayStation 4. Com pouco mais de 112 milhões de unidades vendidas, lançado em 2013. O lançamento do PlayStation 4 mostra que a Sony aprendeu muito com o lançamento dos seus consoles anteriores. Desta vez, a marca estava com o posicionamento correto, os valores corretos e os jogos corretos. Por falar em jogos, que com certeza é um dos pontos mais positivos do PlayStation 4, e provavelmente o que garantiu essa posição no nosso ranking. Jogos como The Last of Us e The Last of Us Part 2, God of War, Horizon Zero Dawn, Spider-Man da Marvel, Uncharted 4, Red Dead Redemption 2, entre muitos outros. Logo no seu lançamento, eles já mostraram o poder do seu console, mostrando a manipulação de uma quantidade enorme de partículas, Infamous, Second Son e Knack, deixando muito claro o poder do console. Agora em primeiríssimo lugar, lançado em 2000, com 155 milhões de unidades vendidas, só pode ser o incrível PlayStation 2. Sério, eu não sei dizer quantas horas da minha vida eu já passei jogando no PlayStation 2. O custo-benefício desse console era inacreditável, já que ele trazia consigo a função DVD Player. Então você podia ter um console que também rodava filmes, o que era incrível. Isso sem contar todo o poder gráfico e tudo que ele podia oferecer. E se fôssemos falar sobre a quantidade enorme de APIs que ele possui, franquias incríveis que vêm sendo exploradas até hoje, jogos que marcaram gerações inteiras, como God of War, Gran Turismo, o famoso PES e o jogo que eu passei mais tempo jogando nesse console, o incrível GTA San Andreas. Com essa quantidade de jogos incríveis, o PlayStation 2 possuiu mais de 3.500 jogos. É totalmente compreensível que ele esteja em primeiro lugar nessa lista. Sem contar o fato de que a Sony deu suporte para esse console por mais de uma década, lançando jogos para ele durante toda a vida do PlayStation 3, garantindo assim o que provavelmente ainda durará alguns anos, o título de console mais vendido da história da humanidade. E a nossa lista se encerra aqui. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, clique no joinha e se inscreva no canal, pois eu quero continuar trazendo coisas incríveis para cá.
Muito obrigado pela sua atenção e até mais.